Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo bem. Tá me escutando bem? Tranquilo por aí? Tudo bem, escutando. Tá bom. Vamos esperar só 5 minutinhos. Na verdade, faltam mais três, tá bom? Tudo bem. Já vamos, já vamos começar, tá? Pessoal que está entrando agora, o tema de hoje é PGRCC, né? Nosso questionamento, o tema, na verdade, é um questionamento. PGRCC é obrigação ou ele é um diferencial? Existe uma série de dúvidas, né, em respeito desse tema, por isso ele foi escolhido para abrir a série de lives do Normalize. Então, essa está sendo a primeira live. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, tá bom. Só estou liberando um pessoal aqui. Ok. Bem, vamos lá agora. Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda, aqui do Normalize. E hoje, como eu falei anteriormente, vai ser nossa primeira live, tá? E nós vamos falar sobre o quê? PGRCC, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Ele é obrigatório ou é um diferencial? Nós deixamos, na semana que antecedeu essa live, algumas caixinhas com perguntas abertas e também mesclamos com outras que nós recebemos diretamente. Então, agora nós temos alguns questionamentos que vamos falar com o nosso especialista e convidado de hoje. Para falar sobre esse assunto tão importante, eu tenho a honra de receber hoje o engenheiro Francisco Salal Brasil. Ele é engenheiro civil e mestre em engenharia ambiental. Francisco, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que, porventura, estão nos acompanhando para essa breve conversa sobre resíduos na construção. Francisco, vamos direto ao ponto. O que é o PGRCC? Ele é obrigatório ou ele é um diferencial na construção civil? A gente sabe que não é todo mundo que faz. Então, é opcional fazer? É o diferencial? Ou, na verdade, ele é uma obrigação? Bom, então, mais uma vez, obrigado, boa tarde. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Ele é um documento, é um plano que ele acaba organizar toda a gestão de resíduos gerados em determinada obra. Isso vai desde a geração até a destinação última, final, ambientalmente correta desse resíduo. Nesse plano, ele define responsabilidades, os tipos de resíduos, a quantidade que vai ser gerada, como ele vai ser, acondicionado, né, armazenado internamente, até o transporte e a destinação final. Agora, respondendo já um pouco mais a pergunta, ele é sim obrigatório. Há uma lei federal 12.305, que é conhecida como a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela exige que os geradores de resíduos, no nosso caso especificamente, as empresas construtoras, que elas organizem e executem um plano que faça a gestão dos seus resíduos. Né? E essa lei deixa bem claro, e acho que é algo que que eu vou repetir ao longo dessa live, que o gerador ele é responsável
pelo resíduo, pelo material que ele gera, desde o início até o final. Não importa se esse resíduo está ou já saiu do seu canteiro. O gerador é responsável pelo seu rejeito até o final, até a destinação final. E acho que a gente vai comentar mais para frente também que, além de ser uma obrigação, ele é também uma ferramenta que pode ser um diferencial, pode contribuir muito na melhoria da qualidade da execução da obra. Ok. Bem, então você já começou nos elucidando. O PGR, ele é obrigatório. Então, se ele é obrigatório, você não pode fazer de qualquer jeito, né? Ele é um plano. E quais são as etapas que devem conter nesse plano? Nos dê um guia em relação a isso, por gentileza. Bom, aí nós recorremos a outro texto, que é daí já uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é uma resolução que fala especificamente de resíduos da construção civil, né? Esse texto aponta que o PGR-CC deve conter pelo menos 5 etapas fundamentais. Quais são elas? Primeiro é a caracterização, onde você deve quantificar e classificar os resíduos que serão gerados numa obra. Depois disso, a etapa da triagem ou segregação, que é a separação, como os resíduos serão separados. A terceira etapa já é o acondicionamento, é como você vai armazenar dentro do seu canteiro de obras os resíduos que serão gerados. As duas últimas etapas, aquelas que ocorrem para fora do canteiro de obra. A quarta etapa é o transporte, ou seja, quem vai recolher o seu resíduo do canteiro para fora, até a última etapa, que é a destinação final, para onde será destinado o seu rejeito. Então, essas são as 5 etapas fundamentais, obrigatórias e inescapáveis. Porém, alguns órgãos municipais, geralmente Secretaria do Meio Ambiente, exigem outras etapas que devem conter no seu PGR-CC. Um exemplo disso é que algumas municipalidades exigem também que você, no seu plano, aponte quais são as práticas para reduzir e até mesmo não gerar resíduos. Então, esse é apenas um exemplo de que outras etapas podem ser solicitadas de acordo com a cidade que você está situado. Mas essas 5 etapas que eu falei, né, recapitulando, caracterização, triagem ou segregação, acondicionamento, transporte e destinação final, essas 5 são obrigatórias em todo o local do território nacional. Ok. Uma pergunta que foi feita por algumas pessoas. Quem é o responsável pelo PGR-CC? Construtora, proprietário? Quem que é o responsável? Bom, essa de fato é uma dúvida comum e é uma responsabilidade compartilhada. Por quê? Como eu comentei antes, a lei nacional fala que o gerador, ou seja, quem está fazendo a construção, seja a construtora, a pessoa jurídica, ou mesmo na pessoa física, quem está construindo, é responsável, tem a responsabilidade, inclusive jurídica, pelo seu resíduo gerado até o final. Entretanto, nós temos o PGR-CC, que é um documento elaborado por uma pessoa técnica, especialista, e esse documento, inclusive, gera uma RT. Ou seja, tem uma outra pessoa responsável pela elaboração e execução desse plano. Então, por isso que a responsabilidade é compartilhada. Tem o proprietário, a construtora, responsável pelo seu rejeito, mas também tem o responsável pelo PGR-CC, pelo plano. Em caso de fiscalização, quando ocorre, geralmente é acionado os dois atores. Tanto o profissional responsável pela PGR-CC, quanto a pessoa jurídica ou pessoa física que está construindo.
Ok, Francisco. Uma outra questão que foi falada aqui algumas vezes, por exemplo, na obra, as pessoas contratam, terceirizam, né, por exemplo, o gesso, ok? Aí eles falam assim, você está contratado, acertam valores e tal, só que você é responsável por manter o canteiro organizado no que lhe cabe, e você é responsável também pelo transporte e destinação. Isso é possível? Pode isso? Como que é? Não, é possível, até é recomendável. É? Você pode, na hora que você vai fazer o contratado, né, no caso do gesso, que acho que foi o exemplo da pergunta, mas outros terceirizados você pode constar em contrato. Eu costumo dizer, por exemplo, uma questão que agora já é comum, a utilização da EPI, né, que é obrigatório utilizar. As pessoas já colocam, até para o gesseiro pintor, colocam em contrato a obrigatoriedade de usar a EPI. Sim. Pode colocar perfeitamente a obrigatoriedade, você vai ser responsável pelo seu resíduo, né, no caso do gesso, separar, armazenar e dar o devido transporte e destinação final adequada. Mas não basta apenas colocar em contrato. Compete ao construtor, a pessoa que está fazendo a pergunta, né, no caso, verificar isso. Dentro do canteiro de obra é mais fácil, né, uma inspeção visual. Porém, como que você vai verificar se o seu gesseiro, no caso, está dando transporte e destinação final adequado? Você vai pedir, consta aí, coloque isso também no contrato, que o gesseiro, no caso, vai ter que lhe fornecer uma documentação que comprove isso, tanto na questão do transporte quanto a destinação final adequada. E coloca no contrato o que deve ter essa documentação, né? Ok, então, como você falou antes daquelas etapas que são necessárias do PGR, tem transporte, né, que você falou, e também o destino. Mesmo essa pessoa contratando o gesseiro e no contrato falando que ele é responsável pelo transporte, ele continua, o responsável da obra continua sendo o corresponsável, digamos assim. Se o gesseiro, a gente está usando o termo gesseiro, que foi a pergunta que nos foi feita. Se ele pegou e colocou num local inapropriado, a responsabilidade vai recair também sobre o responsável pelo plano e responsável pela obra. Exatamente, perfeito. Ó, Lembrando, recapitulando, o gerador é responsável. Então, não importa, coloquei no contrato, isso vale para o gesseiro, isso vale para a empresa de transporte, vale para tudo. Você é corresponsável até a destinação final. Portanto, não basta colocar em contrato. Cabe a você averiguar quem você está contratando e conferir se essa pessoa está cumprindo o que foi acordado. No caso, peça, como já foi falado, né? Peça os comprovantes, não deixe para depois. Né? À medida que ele levou um pouco do gesso, do resíduo gesso fora, para onde foi? Cadê o comprovante? Me dá. então, Né? perfeito. Ok, Francisco, como você falou das etapas para a elaboração do PGR, né? Como que essas ações, aí como a implantação dessas ações, elas podem impactar no canteiro de obras na prática? Bom, na prática, um PGRCC muda toda a rotina do canteiro, né? Sobretudo no caso de quem vai iniciar agora uma gestão correta dos seus resíduos. Por quê? Porque dentro dessas etapas, o PGRCC prevê a correta separação dos resíduos, o armazenamento correto, né? Isso já impacta na organização, no layout, na logística do canteiro de obras. E também a partir do momento que você começa a ver mais além no PGRCC, por exemplo, tem uma etapa que, como eu falei, algumas cidades cobram. Que medidas você vai botar em prática na sua obra para reduzir ou não gerar resíduos? Um exemplo simples: armazenamento correto do cimento.
partir do momento que você armazena o seu cimento corretamente, seguindo as normas técnicas, seguindo as instruções do fabricante, você vai manter esse cimento, esse material em boa qualidade. Ou seja, você não vai perder, você não vai desperdiçar esse material. Então, essa é uma pequena ação que também tem tudo a ver com o PGR e impacta o canteiro de obras. E utilizando esse exemplo do correto armazenamento de material, que eu já puxo para o que pode ser o pulo do gato, né, a virada de chave da questão da gestão de resíduos, que num primeiro momento muita gente costuma ver o PGR-CC como uma burocracia mais, uma obrigação, uma fiscalização que vai vir e vai poder multar. Quando o que deve ser o tal da virada de chave é quando se percebe que o PGR-CC, que é a gestão correta dos resíduos gerados em obra, é uma ferramenta a mais que vai contribuir na gestão eficaz do seu canteiro, da sua obra como um todo. Por quê? O que é resíduo? O que é resíduo dentro de uma obra? Resíduo é material que você comprou, que você gastou, mas está indo embora. Sim. Que não está incorporado. Né? E às vezes é resíduo que veio de um retrabalho, ou seja, você perdeu o material que você comprou, você perdeu tempo de mão de obra, tudo isso desperdiçado. Então, a partir do momento que se realiza, que se percebe que resíduo é desperdício de tempo, de mão de obra, de recurso financeiro, aí a gente começa a olhar a gestão de resíduos com outros olhos. Por exemplo, quais são as principais fontes de desperdício que gera rejeito? Falhas ou excesso de alteração em projetos, né? Má qualidade de material, método construtivo inadequado, né? Mão de obra com baixa desqualificada. Tudo isso essas são elencadas como uma das principais fatores que geram resíduo. A partir do momento que você ataca isso, você não está contribuindo apenas para melhorar a sua gestão de resíduo. Ora, se você está melhorando a qualidade do projeto, está melhorando, atualizando o seu sistema construtivo, você está melhorando a qualidade da sua obra como um todo. Né? Então, por isso que eu costumo dizer que o PGR, se ser bem feito, ele não é custo, é gestão aplicada. E até para reforçar isso também, me baseando em pesquisas científicas, acadêmicas do tema, os canteiros de obra que apresentam a melhor gestão de resíduos são aquelas que já executam, já participam de algum programa de certificação de qualidade, com PBQPH e ISO. Ou seja, é mais um fator que comprova que a gestão de resíduo caminha junto com a qualidade da obra. Gestão é fundamental, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no escritório. Francisco, vamos lá. Quais são os erros, ou melhor, os equívocos mais comuns que você vê na gestão de resíduos nas obras? Bom, tem falta de controle documental, né, que a gente falou um pouco já da questão de exigir documento dos parceiros que você contrata, mas dentro do canteiro de obra é muito comum a mistura de resíduos, a ausência, não separação, ou então, em alguns casos, a pessoa até separa dentro do canteiro. Mas aí chega a hora, vai tudo junto na mesma caçamba, o que é trabalho perdido. Trabalho perdido, né? Então, em resumo, o que mais acontece é a mistura dos tipos de resíduos. Então, vamos lá, pegar essa tua frase, mistura de tipos de resíduos. Quais são os tipos de resíduos? Na verdade, quais são as classificações dos resíduos? Certo. Tem essa mesma resolução do CONAMA, que traz as 5 etapas fundamentais do PGR-CC, ela também classifica os tipos de resíduos em 4 classes. Basicamente, quais são elas? Primeira classe A, são aqueles materiais que podem ser recicláveis como agregados, para servir como parte de concreto não estrutural, obras de pavimentação. Esses são os resíduos mais comuns, os resíduos tipo da construção.
tijolo quebrado, argamassa, cerâmica, resto de concreto e assim por diante. Resíduo classe B são aqueles materiais que podem ser recicláveis para outros fins. Parte deles são aqueles que a gente já conhece como o reciclável comum. Papel, papelão, plástico, aí entra o metal, vidro. O gesso também é considerado como resíduo classe B. Após isso, temos o resíduo classe C, que é aquele que não tem viabilidade ainda, seja técnica, seja econômica, para ser reciclado. Então, por exemplo, até uns anos atrás, até 2010, salvo engano, o gesso era considerado resíduo classe C. A partir do momento do avanço tecnológico, passou para a classe B. E, por fim, temos aquele resíduo classe D, que é o resíduo perigoso. Que não tem como reaproveitar, como reciclar, porque realmente é perigoso. Né? Então, são esses 4 tipos de resíduos. E o plano faz, como eu falei, né? Você perguntou os principais erros, é não misturar. Porque, por exemplo, a partir do momento que você mistura um resíduo classe A, que pode ser reciclado, com um resíduo perigoso, por exemplo, óleo lubrificante, com substâncias perigosas, esse material que antes podia ser reciclável, podia ser reaproveitado de alguma forma, como ele foi contaminado com resíduo perigoso, todo esse material agora é resíduo perigoso. Sim. Isso torna esse resíduo, que agora todo ele é perigoso, é mais difícil, é mais complicado o seu armazenamento, até porque é perigoso, ele exige mais cuidado, e também o seu transporte, sobretudo destinação final, é mais caro. Vai ser mais oneroso. Exatamente. Ok. Anteriormente, um pouco antes, você chegou a falar sobre a questão de levou um pouco de gesso, já pede a comprovação, né? Tanto do transporte da destinação. De uma forma geral, como comprovar que as ações que estavam contempladas no teu PGR-CC, elas estão sendo cumpridas corretamente? Isso é também um ponto muito importante, porque, na verdade, a gestão do resíduo se baseia são 2 documentos. O primeiro, mais conhecido, que até é o tema da live, PGR-CC, que é o plano. O plano é executado e depois gera o segundo documento, que é o relatório final do gerenciamento de resíduos da construção civil. Até porque, teoricamente, elaborar um plano praticamente perfeito no papel é fácil, né? O papel aceita tudo. A questão é comprovar que aquilo que você escreveu, que foi submetido, analisado e aprovado pela Secretaria Municipal, muito provavelmente, foi de fato cumprido. E aí que entra a importância de solicitar os comprovantes. Que ao final da obra, você deve elaborar esse relatório final, que o relatório final nada mais é que a comprovação, é uma soma de documentação, que você comprova para os agentes fiscalizadores que aquilo que você escreveu e que foi aprovado, que é o plano, você de fato cumpriu. Então, daí a importância também de você solicitar toda a documentação, seja dos seus terceirizados, né, como o GC, no caso, voltando à pergunta que foi feita, questão do transportador, os caçambeiros. Então, peça. Você tem licença para atuar, né, no transporte de resíduos? Você tem licença ambiental, cadastro na prefeitura? Para onde você está levando esse resíduo? Você, gerador, não vai ver. Mas você tem que perguntar isso. Você está levando para qual? Para o aterro X. O aterro X é de qual empresa? Qual CNPJ? O aterro está com a licença ambiental em dia? Se está ok, beleza. Se não está, então ou você fala para o transportador levar o teu resíduo para outro lugar, ou você contrata outra transportadora. Né? Então, em suma, é isso. Como comprovar? Documentação. Especialmente tudo aquilo de terceiros. Aquilo que é inteira sua responsabilidade, por exemplo, como é que você comprova que você separou corretamente dentro do canteiro os resíduos gerados? Foto.
você vai tirar foto das baias que você separou, você vai tirar foto das bags ou das bombonas, enfim, dos recipientes que você utilizou, que você escolheu durante o plano, você vai tirar foto, olha aqui, tá? Eu fiz conforme eu coloquei no plano aprovado, né? Então, o que depende só de você, dentro do canteiro, fotos. O que você foi acordado com o terceiro, documentação. Perfeito. Bem, Francisco, a gente sabe que nem toda obra iniciou com PGR, né? E algumas que tem PGR, tem aquele que foi feito para deixar de gaveta só para pegar e falar que foi feito. A gente sabe que a fiscalização ela está aumentando cada vez mais. Só que essas obras onde não era executado as ações do PGR, a gente costuma ver uma resistência dentro do próprio canteiro, porque as pessoas não sabem o que fazer. Elas não foram orientadas antes. Existe um treinamento para esse pessoal? Existe, existe. Até, inclusive, algumas cidades exigem que uma das etapas do PGR-CC, além daquelas obrigatórias, que seja incluído o treinamento como uma etapa obrigatória, né? E aí, dentro do treinamento, você pode até falar a questão que a gente abordou um pouco atrás, da relação da gestão de resíduos com a qualidade da obra, né? Falar que resíduo é desperdício, mas aí tem uma série de coisas pertinentes ao PGR-CC que pode estar inclusa no seu treinamento. Você pode falar das classes de resíduos, né? Questão de como evitar retrabalho, armazenamento correto dos materiais, enfim, é uma infinidade de assuntos que podem ser inseridas como etapa de um treinamento específico do PGR-CC. Quem geralmente dá esse treinamento? Geralmente é a pessoa que elabora e executa o PGR-CC. Ok. E esse curso, ele acho que tem um diferencial com outros cursos que você faz, né? Treinamentos, né? Porque às vezes os treinamentos têm uma validade, tem que ser feito a cada 1, 2 anos. Esse treinamento não é por tempo, é por obra. É isso? E quando exigido, né? Então, se na sua cidade, é o caso aqui de onde a gente está falando, em Ponta Grossa. Ponta Grossa é exigido que no PGR da construção civil tenha uma etapa de treinamento. Então, se é exigido no PGR, cada obra tem seu próprio PGR. Então, cada obra tem que ter seu próprio PGR, que tem que ter alguma etapa de treinamento. Aí vai do responsável da empresa, do construtor, até do responsável do PGR. Como eu falei, tem uma infinidade de temas que podem ser abordados nesse treinamento. Então, você não precisa repetir, não precisa dar sempre o mesmo treinamento. Nessa obra vamos focar o básico. Quais são as classes, como separar. Na outra obra, armazenamento correto, evitando retrabalho, como comprovar, e até a questão da comprovar, né? Como eu falei, treinamento é algo que ocorre dentro do canteiro de obras. Como é que você vai comprovar isso? Para incluir, né? Para provar e incluir no relatório final de resíduos. Você faz uma lista de presença, mas você faz um cabeçalho contando o quê? A empresa, né? A construtora, o local da obra, o dia que foi dado o treinamento, a carga horária, né? O horário que começa, o horário que terminou, quais foram os temas abordados nesse treinamento e a lista de presença, contendo nome completo, RG, o CPF, a função também, aí você já coloca, né? Teve o servente, o pedreiro, teve o terceirizado, o gesseiro, o pintor, enfim. Uma lista, ou seja, uma lista de presença não qualquer, mas bem construída, bem elaborada, para que tudo facilite na hora de ter o relatório final. Ok. E outra questão abordada, que nós fomos abordados, é o seguinte: qual é o tamanho da obra que precisa fazer um PGR-CC? Pequenas obras ou reformas, elas também precisam ou elas estão isentas?
Construção mesmo pequena vai precisar, reforma muito provavelmente também. Isso muda, não muito, mas muda de cidade para cidade. Cada secretaria de meio ambiente tem seu próprio critério para definir o que ela considera como um pequeno gerador. Pequeno gerador que fica dispensado de apresentar o PGRCC. Porém, mesmo nesses casos que é dispensado, tem que ser construído um documento, né, uma declaração de pequeno gerador que deve ser assinado por um responsável técnico de engenheiro civil. Para dar um exemplo mais prático, mais claro, aqui em Ponta Grossa, o que a prefeitura, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, considera como pequeno gerador e que, portanto, não precisa apresentar um PGRCC. É uma obra que gere até 5 metros cúbicos de resíduo, porque até bastantinho, e também, no máximo, 30 metros quadrados. Então, se você tem uma reforma, vou gerar pouco resíduo, mas é uma reforma de 35 metros quadrados, já precisa do PGRCC. Né? Isso tem que ver na questão. Isso é municipal de Ponta Grossa, daí, no caso. É uma questão municipal. Então, você confira na sua cidade qual a lei específica do seu município para ver o que é considerado como um pequeno gerador. Aqui em Ponta Grossa, a partir de 30 metros quadrados, já tem que apresentar um plano. Ok. Então, resgatando lá, PGSC é uma obrigatoriedade. Se é uma obrigatoriedade, quando ele não é feito, quais são as possíveis penalidades? Se você não cumprir o PGR, se você não fizer o PGR, ou um relatório, alguma coisa assim. Ou relatório. Penalidade burocrática, né? Obra nova. Se você não apresenta o plano, se o teu plano não é aprovado, você não tem um alvará de construção. Ou seja, não vai poder sequer iniciar a obra. Ok, você teve o plano aprovado, mas não apresentou ou tá com o relatório não está aprovado. Aí você não vai conseguir ter o habite, que daí gera uma outra série de problemas para a construtora. Essas são as questões mais burocráticas. Agora, tem a questão também, outra aí, de crimes ambientais, que é se você teu resíduo foi para um terreno baldio, no corpo da água, aí você vai ocorrer em multas, certamente por conta dessa má destinação do seu rejeito da obra. Ok. Qual seria, Francisco, você acha que é o primeiro passo para quem nunca implementou um PGRCC corretamente? Bom, primeiro passo, como tudo, né, a questão técnica, consultar auxílio uma pessoa técnica especializada nesse tema. Mas, como a gente falou, a responsabilidade é do gerador, independente de quem contrata ou não. Então, claro, primeiro ponto, consulte alguém que entenda do assunto, especialista na área. Entretanto, eu recomendaria a pessoa se familiarizar com pelo menos a resolução CONAMA, número 307, é um documento curto, fácil leitura, que é específico para resíduos da construção civil. Isso e a lei ou decreto municipal que aborda a gestão de resíduos da construção civil, onde você executa a sua obra. Estando munido desses dois documentos, né, você sabe pelo menos o básico para saber o que tem que ser feito, para saber se a pessoa que você contratou está consultando, está fazendo a coisa correta, e também a contribuir no trabalho de fiscalizar, de você fiscalizar a sua própria obra no dia a dia. Então, eu recomendaria se familiarizar com esses textos. A lei municipal, a CONAMA 307, além, claro, de consultar alguém especialista na área. Ok. Pessoal, nós estamos chegando ao final da primeira live do Normalize. Nós vamos fazer periodicamente essas lives um pouco mais curtas, tá? E depois elas vão ficar disponíveis para vocês assistirem, tá? Semana que vem a gente vai abrir uma caixinha também, mais do que uma, perguntando se vocês ficaram com dúvida, alguma coisa. Essas dúvidas a gente vai passar para o engenheiro Francisco e ele vai responder vocês. Eu queria agradecer imensamente
ao engenheiro Francisco Sala Brasil por compartilhar todo o seu conhecimento técnico com a gente hoje. E para encerrar, lembre-se, PGR-CC não é apenas uma exigência burocrática, certo? Ele é sinônimo de uma obra eficiente e organizada. Quem gerencia bem seus resíduos desperdiça menos e lucra mais. Obrigada a todos, até a próxima. Francisco, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Qualquer pergunta pode me repassar que eu respondo e dou um retorno devido. Obrigado e abraço a todos. Pessoal, tchau, muito obrigada, até mais. Até a próxima live.